Como ser livre. E eu escolhi propositalmente colocar o título, né, Como ser livre. As pessoas, como eu falei no começo do vídeo, né, as pessoas estariam pensando que seria melhor colocar o que é a liberdade, né, qual o conceito de liberdade, porque o como ser livre é um pouco estranho, né? Já que todo mundo pensa que a liberdade ela é um direito. E como eu falei, a liberdade ela tem, né, a sua parte de direito no que corresponde às escolhas. Só que a escolha puramente, né, o seu ato simplesmente de escolher, o puro ato de escolher não é liberdade, é livre-arbítrio. Já que tem coisas que não podemos, já que tem coisas que não devemos, e já que tem coisas que nos aprisionam. Então o pessoal está entrando aqui. Vou mandar um beijo pro pessoal. Olha, estão entrando ex-alunos meus aqui, né? Saudade de vocês também. Maiara. Bom, pessoal, eu abro aí para vocês colocarem as suas dúvidas, os seus questionamentos, para discutirmos esse tema. O que eu quis passar para vocês é justamente isso. A liberdade, ela é uma conquista. E a partir do momento que eu conquistei a liberdade, ninguém me tira. A liberdade não pode ser tomada, não pode ser retirada. A liberdade, o livre-arbítrio, sim. E me ocorre agora um filme muito bom, para quem não assistiu, um pouco antigo, não tanto, mas para quem não assistiu vale a pena conferir A Vida é Bela, do Roberto Benigni, né? Um filme que conta a história de um judeu que foi para um campo de concentração junto com seu filho, separado da sua esposa. E esse filme acho que ele ilustra bem o que a gente está falando, né? Ali foi tirado totalmente o seu livre-arbítrio, né? O Guido, o nome do personagem do Roberto Benigni, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele é Guido, porque o filho dele era o Giuseppe. O Guido não tinha livre-arbítrio, ele não podia escolher fazer o que ele queria. O livre-arbítrio dele foi tomado a partir do momento que ele estava no campo de concentração, que ele era um prisioneiro. Mas ele era totalmente livre. Ele era livre. A liberdade, os nazistas não conseguiram tomar, né, do Guido. Então esse filme ilustra bem, né, a diferença entre livre-arbítrio e a diferença entre liberdade. Por isso que as pessoas confundem. A liberdade, ela implica, de certa forma, em ter um pouco desse livre-arbítrio de poder escolher. Mas não é totalmente isso. E por isso que as pessoas clamam a liberdade como um direito. Ter o livre-arbítrio, de certa forma, e o ato de escolher, como eu falei, limitado, é um direito. Mas a liberdade é muito mais que isso. Ela passa o direito. Ela é uma conquista. Uma conquista que, a partir do momento que eu tenho, ninguém toma de mim. Bom, gente, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Eu queria que vocês colocassem aqui as suas impressões, as suas dúvidas, os pontos para discutirmos um pouquinho sobre isso, né? Sobre liberdade, sobre livre-arbítrio. Acho que estamos numa época que é muito importante entendermos isso. O Leonardo coloca aqui sobre alienação, uma liberdade alienada. Muito bom, Leonardo. Quando eu falei do conceito de liberdade, livre-arbítrio é poder escolher. Liberdade é muito mais do que isso. Liberdade é eu estar livre para fazer, né? Sem nada me prendendo. E quando algo me prende? Quando a razão não está bem instruída e isso vai me aprisionar. Tá? Se eu acho que beber a hora que eu quiser, eu vou me tornar um alcoólatra. Então a minha razão estava errada e isso me aprisionou. Ou quando eu paro de fazer o que custa e busco só o que me é agradável. Então quando você fala da alienação, eu entendo primeiro da razão sendo manipulada,
sendo alterada de alguma forma, onde um grupo, uma pessoa, alguém coloca para você o correto é fazer isso, e você segue nessa linha, porque não pensa por si próprio ou porque não vai até as bases, né? Foi o que aconteceu um pouco com algumas pessoas na Alemanha nazista, né? No final da guerra pensaram, né? Mas pô, todo alemão é ruim? Será que todo alemão é mau? E não, de maneira nenhuma. Né? Muitos alemães, quando se deram conta dos horrores do Holocausto, dos horrores dos campos de concentração, não acreditavam no que estavam vendo e que apoiaram o governo nazista. Isso é uma alienação, onde eu mostro que o bem é a hegemonia da raça ariana. Isso é uma alienação e eu acabo manipulando de uma forma muito elaborada e muito bem elaborada, né? E tá a genialidade, uma genialidade que foi usada para o mal de Adolf Hitler, né? Uma pessoa que tinha uma genialidade, mas infelizmente totalmente perturbado e voltado para o mal, que moveu uma nação que achava que estava fazendo o correto. Isso é alienação. E isso acabou tirando a liberdade desse povo. E uma outra forma de alienação é quando eu acho que o bom, o correto é fazer o que é bom para mim. E todo mundo sabe, no fundo, que isso é uma grande falácia, que isso é uma alienação, uma autoalienação. Se eu fujo do que me custa e só busco o que me agrada, eu vou acabar indo pro fundo do poço, né? Muitos aqui estão na faculdade ou cursaram faculdade. Eu tenho lembranças fantásticas da minha faculdade, mas tenho muitas lembranças de algo que me custou muito, da minha residência médica, e eu permaneci firme, mesmo me custando, e muitos aqui também. Então eu faço o que custo por um bem maior, eu não busco só, não adianta, hoje eu acordei e não quero ir trabalhar, eu quero ir pra praia, beber cerveja, comer uma porção de camarão. Bom, eu sei que no fundo isso vai me prejudicar, porque não é o momento agora. Então isso também é uma autoalienação, né? Muito bem. Guido não tinha livre-arbítrio porque não podia escolher o que queria fazer, mas porque ele era livre, porque ele tinha liberdade. Perdi o começo da live, muito bom. Eu tava falando do filme A Vida é Bela, acho que um filme fantástico, quem não assistiu vale a pena assistir esse filme. Considerando que o livre-arbítrio é simplesmente o ato de escolha, um prisioneiro ele não tem o livre-arbítrio. Não sei, qualquer prisioneiro. Agora, pegue um prisioneiro político, um preso ideológico que defendia um ideal correto e que, de certa forma, que foi preso por causa disso. É o caso da Vida é Bela, né? Do Guido, que foi um judeu que foi mandado para o campo de concentração. A sua liberdade estava em fazer o que era correto. E o que era correto ali para ele? Garantir o bem-estar e a felicidade do seu filho. E ele fez todo, não vou dar spoiler do filme para quem não viu. Mas ele fazia toda uma dinâmica para mostrar para o filho que ele estava dentro de um jogo que era uma diversão. Certo? Eu poderia descrever aqui a cena final, que eu acho que é um ato assim de grande liberdade, onde ele toma uma atitude mostrando, né, para o filho o melhor, mas eu não quero entrar em grandes detalhes para não dar spoiler, não contar o final do filme para quem não viu. Mas por isso ele era livre. Ele podia simplesmente virar pro filho e falar: filho, acabou, estamos presos, aqui a gente vai ter que obedecer o que os nazistas estão falando, e provavelmente a gente vai morrer fuzilado. Mas não, aquilo lhe custava, aquilo lhe era penoso, mas ele levava o melhor que tinha dele para garantir que o filho dele não passasse pelos horrores daquele campo de concentração. Então, por isso ele era livre, embora não tinha livre-arbítrio. Eu acho que esse filme ele mostra bem, né, que podem me tirar o livre-arbítrio, mas não tiram a minha liberdade.
E sim, Bia, a liberdade, ela pratica uma melhora da capacidade, uma melhora do ser humano. Uma coisa que eu não entrei em grandes detalhes no vídeo, até pela falta de tempo, é difícil esses temas você reduzir, encurtar ele em 35 minutos. Eu coloco cerca de 30 minutos, mas sempre dá 35, 36, né? Agora, o livre-arbítrio, se eu simplesmente vou escolher o que eu quero, o que me dá na vontade, ele leva à destruição da sociedade, né? Tudo na vida, isso é até um princípio físico, caminha para a desorganização. Tudo. As coisas naturalmente ficam desorganizadas. Você precisa pôr um esforço para organizar algo. Muitos daqui é só olhar para o próprio quarto. Para o quarto, para o escritório, para a mesa de trabalho. Você limpou tudo, organizou tudo, passou uma semana, você olha para o quarto, para a mesa de trabalho, para o escritório e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? E você tem que pôr um esforço para organizar tudo de novo. Então as coisas caminham, né, para desorganização. Então o livre-arbítrio é isso. Se eu vou escolhendo o que me dá na telha, como diriam os espanhóis, na gana, eu vou levar a desorganização, eu vou levar ao caos, né? Agora, para o crescimento, para a organização, eu preciso pôr esforço. E é muito mais cômodo, se eu for puxar pela minha parte animal, de fugir da dor e buscar o prazer, eu vou fazer o que é mais cômodo, eu não vou fazer o esforço. Só que eu fico escravo. Escravo de quem? Escravo do meu próprio corpo. Por quê? Se eu não tenho virtudes, e acho que esse é o grande ponto, virtudes hoje em dia, né, elas são muito faladas pela maior parte das religiões, mas quem desenvolveu muito esse conceito foi Aristóteles, né, principalmente aí uma obra, posso citar aqui, Ética a Nicômaco. E as virtudes é isso, eu preciso colocar um esforço inicialmente maior e depois continuar com esse esforço para crescer nas virtudes. Só que as virtudes me libertam. As virtudes me tornam uma pessoa melhor. As virtudes me tornam livre. Livre a ponto de fazer o que tem que fazer sem nada me prendendo. Então, esse é o ponto, viu, Beatriz, que você coloca aqui, que a liberdade, além dela não poder ser tirada porque é uma conquista, a liberdade leva ao meu desenvolvimento. Quanto mais livre eu sou, melhor pessoa eu sou e vice-versa. Tá? Eu sou o melhor conforme eu vou adquirindo liberdade. Liberdade de fazer o que tem que ser feito, sem nada me prendendo, sem ideias, né? Mas eu gostaria, né? Pegue, por exemplo, uma pessoa que é agressiva, né? Uma pessoa que toma uma fechada no trânsito. Está dirigindo e toma uma fechada no trânsito. Se qualquer coisa aborrece a pessoa agressiva, a gente vê os casos aí, né? Pode ser assim, uma simples briga no trânsito, mas isso pode evoluir para uma discussão mais acalorada, pode evoluir para um ato de violência extrema no trânsito e até mortes, né? Como casos que o noticiário coloca aí sobre pessoas que, né, foram alvejadas, o cidadão desceu, pegou uma arma no porta-luva e deu um tiro no outro. Por quê? Por uma coisa boba, porque recebeu uma fechada no trânsito. Essa pessoa não é um ser livre. Ele teve livre-arbítrio para escolher. Eu dou um tiro ou não dou no cidadão ali. Mas não é uma pessoa livre. Porque não conseguiu dominar a sua ira. Né? Então, quanto mais eu cresço em formação humana, quanto mais eu me desenvolvo como pessoa, mais livre eu sou. E quanto mais livre eu sou, melhor pessoa eu sou. Isso não é simplesmente o fato de escolher, mas o fato de eu saber o que eu estou aqui colocando, tá? Para vocês. Muito bem, gente. E o que mais, pessoal? O que mais que fica aí para vocês? As dúvidas, os questionamentos. Liberdade é uma condição do livre-arbítrio ou uma prisão condicionada pelas escolhas? Muito boa, muito boa. O livre-arbítrio, de certa forma, ele entra na liberdade, porque eu tenho a possibilidade de escolher, e quanto mais livre eu sou, como diria Descartes, né? Quanto mais se apresenta como verdadeira aquela opção, mais fácil é de escolher. Então, a primeira coisa, a questão
da verdade. E depois a questão da vontade, onde Spinoza também fala, né? Eu escolho fazer aquilo porque pede a natureza do agente. Então, eu tenho essa questão de escolha, que é do livre-arbítrio. Isso, de certa forma, as pessoas confundem com liberdade. Mas a liberdade me liberta porque eu faço o que precisa ser feito. Isso não é uma prisão condicionada, porque ninguém me disse o que eu preciso fazer. No vídeo anterior, sobre o que é a verdade, o que eu falei, né? O que é a verdade? A verdade, e nesse eu falei da ética. A ética não é uma norma organizativa que foi ditada por uma sociedade, que foi ditada por uma religião. Se eu preciso de uma lei para me guiar, de certa forma eu estou sendo forçado a respeitar aquilo. Se eu preciso de uma norma religiosa para me guiar, eu estou forçado por aquilo. Agora, se eu entendo aquilo, ninguém me força. Eu entendo. E eu sou livre e acabo aderindo àquilo. Por exemplo, a maior parte dos países tem, né, nos seus códigos penais, que matar é crime. Matar é crime. É uma lei. Uma lei definida pela maioria que consta no Código Penal. Aqui no Brasil consta, né, o fato de matar ser crime no nosso Código Penal. Religiões. As religiões também falam, né, não matar. Nós temos aí, no caso, né, da religião judaica, da religião cristã, né, o 5º mandamento, não matarás, também é um princípio religioso. Agora, por que você não mata outra pessoa? Você pode responder, não mato porque é crime, porque se eu matar eu vou preso. Bom, você está preso ao Código Penal, você faz o que está no Código Penal. Se algum dia a Suprema Corte decidir que pode matar, você vai começar a matar. Por que você não mata? Eu não mato porque é pecado, porque o 5º mandamento diz, não matarás. Então você também está preso a essa norma religiosa. Agora, se eu não mato porque eu entendo a dignidade do outro ser, se eu entendo que o outro ser precisa ter a sua vida respeitada, porque a sua vida em dignidade ela é igual à minha, eu entendo e assumo essa postura de não matar, querendo isso me torna livre. Não é por uma lei, não é porque eu vou preso, não é por uma norma religiosa, não é porque é pecado, mas é porque eu não devo matar o outro e eu entendo o porquê. Por isso, isso não é condicionado, isso me liberta. Eu preciso entender o que é o ser humano, o que é a dignidade. Eu falei no vídeo, né? É um país, não falei o nome do país, eu não quero que a embaixada me processe. Onde num tribunal a palavra de 2 homens vale a palavra de 4 mulheres. Naquele país aquilo é correto. No nosso país, no Brasil, isso é errado. O júri, ele independe de ser homem ou mulher. A palavra é a mesma. Quem está com a razão? A razão está na natureza do ser. Será a dignidade da mulher igual à do homem? Menor que a do homem? Ou maior que a do homem? Eu preciso entender o que é o ser humano e como o fato de ser homem ou mulher interfere na sua dignidade. E eu vou chegar a essa conclusão. A gente vai ter isso, nós vamos discutir isso num outro vídeo, que é o ser humano, e chegar racionalmente ao conceito, né? Por que homem e mulher são iguais? A gente vai chegar a esse conceito, não precisa de uma lei para dizer isso para mim. Então eu já adianto que todo mundo já sabe, é óbvio, né? A dignidade do homem é igual à dignidade da mulher. Isso é óbvio, todo mundo já sabe. Mas nós vamos chegar a isso racionalmente. Então eu não preciso de uma lei. E isso me mostra, esse país está errado. E o nosso país, o Brasil, que diz, né, que homem e mulher são iguais perante a lei, está certo. Embora tenha muito ainda que se crescer nesse sentido na prática, né? Mas isso eu chego racionalmente.
Muito bem, o Leonardo coloca um bom questionamento aqui. Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz que é certo a se fazer? Muito bom, Leonardo. Por que você faz o bem? É a história do não matar. Por que você não mata? Né? Você não mata porque você tem medo de ser preso? Tem medo? Isso aí o Código Penal tá cerceando o seu livre-arbítrio, né? Você não tem o livre-arbítrio de escolher matar alguém, senão você vai pra cadeia. Ou você não mata alguém porque é pecado, e aí você tem a religião cerceando o seu livre-arbítrio, e por isso que você tem medo de matar, não vou matar alguém. Eu até queria matar aquele cidadão, mas vai que Deus me castiga, né? Ou você não mata porque você entende a dignidade do outro. E a partir do momento que você entende, você escolhe não matar. Então eu pratico o bem, né? Porque eu entendo. A última frase, eu sempre gosto nos vídeos de colocar frases de grandes filósofos que eu admiro. E nesse último vídeo eu coloquei uma última frase, não sei se vocês prestaram atenção, depois volta no vídeo. E essas frases, eu preciso até deixar mais tempo, porque essas frases merecem ser admiradas e meditadas, né? Uma frase de Etienne Gilson, né? Um filósofo francês, e a frase no final do vídeo dessa vez foi: a possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é marca da liberdade. Eu acho que isso aí, Leonardo, responde um pouquinho a sua pergunta. O livre-arbítrio me dá a possibilidade de fazer o mal. Eu tenho o livre-arbítrio para escolher, e esse livre-arbítrio ele é cerceado por normas. Mas a liberdade me dá o poder, né? O poder de não fazer o mal é a marca da liberdade. Eu sou livre, porque eu escolhi não fazer o mal. Isso me liberta. Tá? Essa frase ela é muito importante, ela é muito interessante. Quem não prestou atenção, volta lá no finalzinho do vídeo, pausa o vídeo, anota essa frase e pensa bem nela, que ela é muito importante, ela resume bem a aula. Como somos livres, então eu posso escolher não ser livre, ou não tenho liberdade para escolher não ser livre. Olha, deu um nó aqui. Percebe, o fato de escolher novamente, né, é o livre-arbítrio. A partir do momento que eu começo a escolher por livre-arbítrio algo que me aprisiona, eu abro mão da minha liberdade. Então a liberdade é algo que me liberta. Me liberta quando eu tenho a razão me guiando para o bem, e esse bem ele não é definido por maioria. Esse bem está na verdade do ser. E a verdade não é um princípio religioso, a verdade ela não é uma norma, não é uma lei definida pela sociedade, porque senão religiões que pregam aí o extermínio de outros povos, ou leis que também pregam extermínios de etnias ou até subjugam, no caso, a mulher, né? Estariam corretas naqueles países. Quando eu falei um pouquinho sobre a verdade relativa, no penúltimo vídeo eu falei Descartes, né, o racionalismo evoluindo para uma moral provisória. Então é isso, eu acho que esse trocadilho que você colocou aqui é interessante, mas a partir do momento que eu passo a usar o meu livre-arbítrio para escolher coisas que me aprisionam, eu estou abrindo mão da minha liberdade. A liberdade é algo que me liberta. Então, de novo, muita gente entende a liberdade como um direito. O livre-arbítrio é um direito. É um direito que ele é limitado. E tem que ser limitado, porque eu não posso escolher o que eu quiser, o que me dá na minha cabeça. Porque muita gente não tem a razão bem formada. Ou não tem a possibilidade, porque estão presas a seus vícios de fazer o bem. Estão limitadas a fazer o bem porque estão presas aos seus vícios. Né? Um corrupto, ele está preso ao seu vício de ser corrupto. Eu não estou falando aqui que é um vício patológico. Então todo corrupto, ele não pode, o corrupto não tem que ser preso, ele tem que ir para o hospital psiquiátrico. Não é isso que eu estou falando. É um vício moral, uma falta de virtude. E o corrupto começa a entender que ele precisa roubar. Então ele é livre para roubar no sentido de livre-arbítrio.
mas ele começa a ficar preso àquilo, e sempre que aparece uma oportunidade entre ele ser honesto e ser corrupto, quanto mais corrupto ele está sendo, ele foi na sua vida, mais difícil ele mais difícil é dele ser uma pessoa honesta, dele sair disso. Tá? Então é isso, né? A liberdade é algo que me liberta, não é simplesmente o fato de escolher. Certo? Muito bem, eu agradeço aqui a Beatriz Milene, que está fazendo uns resumos pra gente, né? Quem depois quiser me pedir o resumo da Bia, que estão muito bons, pode me pedir pelo direct, eu envio para vocês. Ela já colocou essa frase no resumo. Sartre, vai na contramão do que Sartre falava, ou quando escolhemos nós estamos praticando a liberdade. Muito bem, aqui você citou Sartre, né? E Sartre, justamente, o problema de Jean-Paul Sartre é pregar a liberdade absoluta. Para Sartre, não existia limitações. Como não existia limitações para Sartre, o homem, né, o ser humano, nada limita ele. E ele angustia-se nessa plena liberdade. Não existem valores, isso para Jean-Paul Sartre. Não existem valores, não existe nada a ser preservado, não existe uma natureza humana por trás então não existe nada a chegar ao que é o bem é o que você quiser. Então sim, vai tudo contra Sartre fala, mas qual é a consequência da filosofia de Sartre? O homem é uma paixão inútil. A vida é uma náusea. São frases de Sartre. Então percebam que a falta de uma natureza humana, a falta de uma verdade objetiva, a falta de valores que me guiem e que me libertam, elas acabam numa liberdade absoluta, que é uma falácia, tá? Porque a natureza ela é limitada por si só. Como eu falei, você não pode se jogar do 10º andar do prédio que você vai cair. Você não tem o poder de voar, né? A propriedade de voar como os pássaros. Então, se nada limita, a sua vida é uma angústia. O que fazer? Não sei, faz o que dá na sua cabeça. Se faz o que dá na sua cabeça, o homem é uma paixão inútil. A vida é uma náusea. Então, chegamos às consequências aí desses filósofos que não são nem um pouco admiráveis para mim, né? Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, etc. E companhia limitada. Então, esse é o grande mal aí, né, do Sartre. Muito bem, a Larissa aqui com a gente também. Bom, gente, fizemos aí a nossa meia horinha de live. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse vídeo disponível para quem entrou, né, no finalzinho. Quem perdeu o vídeo, tá lá no canal do YouTube, Alberto S. de Starjevski Júnior, Alberto S. Júnior, o vídeo Como Ser Livre. Tem os vídeos anteriores, quem perdeu vale a pena assistir, que já, como eu falei, a gente está indo num crescente, tá? Mais vídeos virão. Daqui 15 dias vamos falar sobre a felicidade. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em relação à felicidade? Porque estão procurando no lugar errado. Vamos falar várias coisas. Qual é a relação da felicidade com o dinheiro? Dinheiro traz felicidade? Muita gente fala, não traz, manda buscar. Será que é isso mesmo? Será que a felicidade está na satisfação dos seus prazeres? Onde está a felicidade? Vamos discutir tudo isso de forma racional, tá bom? Assistam lá o vídeo para quem não assistiu. As lives dos outros vídeos também estão aqui, né, no IGTV. Essa live vai ficar gravada aqui para vocês. E daqui 15 dias voltamos então mais um vídeo, quarta-feira, 8h30, canal Alberto S. Júnior. Na sequência, 9h10,
a nossa live aqui para discussão e bate-papo. Obrigado pela participação de vocês, vocês foram ótimos, tá? Saudade de muitas pessoas aqui também, tá? Saudade de todos vocês. Um grande beijo em todos que participaram, que entraram, tiveram que sair, mas que entraram no finalzinho. Mas vamos nos falando. Vem cá dar um beijinho aqui. Eu sei que alguém tá doido pra dar um beijinho. Manda um beijinho pro pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui 15 dias. Um beijo em todos. Tchau, tchau.